voltamos para a segunda parte da nossa aula de sintetização. Voltamos para o RetroSynth, né? Eu queria mostrar para vocês agora aqui algumas coisas que são interessantes, né? Nós vimos lá no texto o LFO, né? Deixa eu ver onde é que estava o LFO. Low Frequency Oscillators. Agora eu não sei, me perdi aqui. Não sei onde é que está o LFO aqui, mas tinha no texto o nosso LFO, né? Sim. Ah, achei ali. Está na página 26. Eu ia dizer página 26. Reparem o que diz ali, né? Para obter... então ele está mexendo ali, né? Ele está dizendo assim, ó, outros controles proporcionam efeitos como reverberação, trêmulo e vibrato e também geram ruídos. Para obter esses efeitos, os sintetizadores utilizam recursos específicos, como por exemplo a modulação da amplitude. Olha que doido isso aqui, gente. Ele consegue ter um efeito de timbre mexendo na amplitude. O que seria mexer na amplitude? É no volume. Só que é no volume, oscilando esse volume, né? Aí ele diz ali, por exemplo, né, o vibrato de amplitude, né, muito utilizado pelos flautistas, né, ele dá um exemplo disso, né. Na modulação de amplitude AM, ocorre a sobreposição de uma onda moduladora, né, de um sinal de baixa frequência, geralmente abaixo do nível humano de audibilidade, que eu tinha comentado para vocês, né, também conhecido como sinal de LFO, Low Frequency Oscillator, né. Aí ele explica ali, né, que é uma onda portadora, um sinal de alta frequência. Então, na verdade, o que ele vai criar aqui? Ele é um som que não é audível. É como se nós estivéssemos sintetizando um som que não é audível, mas a forma como vai estar sendo modulado vai gerar, né, essa modulação de amplitude, que vai ter um efeito em termos de vibrato, né? Então, por exemplo, eu tenho esse LFO aqui. Isso é muito legal. Porque imaginem que eu tenho aqui, ó, aqui no LFO eu também posso escolher o tipo de onda que eu quero, né? Aqui no meu... Deixa eu botar pra cá. Eu vou tirar... Tinha caído a chamada? Caiu a chamada aí pra vocês? Tinha trancado. Deu uma travada pra você. Deu uma travada, tá? Pois é, aqui pra mim deu como se ela tivesse desligado a chamada e voltou. Muito doido. Viagem total. Tá, só uma pergunta. Só pra ver se eu entendi direito. Esse LFO, ele vai estar utilizando, vamos dizer assim, apenas tipo, essa questão da modulação de amplitude. Exatamente. Ele é Tipo um assim, modulador vibrato de de, amplitude. tipo, Exatamente. vibrato de amplitude, enfim, só de amplitude. Mas nesse caso específico, Duda, ele não mexe com as frequências que a gente está ouvindo. Tipo, ele não vai, tu não vai ouvir não são as frequências do som em si. Ele vai sobrepor ondas que são mais graves, que não são audíveis. Ele vai sobrepor ondas que a gente não escuta mesmo, entendeu? E aí, por quê? Porque se eu aumentasse uma determinada outra faixa de frequência, seria difícil eu aumentar esse volume e fazer essa oscilação sem mexer no brilho do instrumento e no próprio timbre. Então o que ele faz? Ele faz um aumento, uma oscilação do aumento do volume para criar esses vibratos, por exemplo, botando ondas que a gente não escuta. Então o volume vai subindo, mas não vai alterar aquilo que a gente ouve em termos das frequências que já estavam, né? Então, esse LFO ele é específico de Low Frequency Oscillator, é um oscilador de baixas frequências, né? Então, aqui depois tem como controlar direto um vibrato, se eu quiser, né? Que é uma outra forma, né? Ou a gente pode dizer que é um tipo de LFO, né? Uma coisa importante, o LFO só vai funcionar aqui no meu sintetizador se eu colocar aqui para a posição 0, ó.
reparem que neste filtro aqui, de bandpass, tá? Se eu colocar para cá, eu vou querer que o som se comporte totalmente como eu estou colocando no meu envelope de filtro que está aqui embaixo. Tá? Para cá, aliás, o envelope de filtro, o controle é aqui, perdão, é nesse da direita. Esse aqui, esse controle do meio, ele vai, se eu botar aqui no máximo, ele vai fazer com que o som seja controlado exatamente no máximo pelo que está descrito aqui. Se eu passar ele para o outro extremo, ele vai inverter, ele vai fazer o reverso. E se eu colocar na posição 0, ele não vai filtrar, tá? E quem vai comandar esse processo de deixar ou não passar frequências vai ser o LFO que eu estou definindo aqui embaixo. Eu vou tirar o glide agora aqui. Então aqui eu posso mudar. Reparem que esse formato de onda aqui não é para controlar agora mais a frequência, mas é para controlar a oscilação das baixas frequências que tem a ver com essas oscilações que geram efeitos tipo vibrato, tá? Uma outra coisa interessante também, aqui na verdade, vocês estão vendo aqui embaixo deve estar escrito Wheel, não sei se vocês conseguem ver. Em alguns teclados, sintetizadores, né? Então, o quanto que o LFO vai funcionar, eu posso dizer que vai depender de quanto que eu mexo na rodinha. Wheel, na verdade, é uma roda, né? Então, nos lados do teclado tem aquela rodinha, não sei se vocês viram o cara mexendo no Korg, né? Então, aqui, se eu deixo esse controle no máximo, significa que esses vibratos de LFO, aqui, essas oscilações de baixa frequência, vão acontecer só na medida em que eu alavancar aquela rodinha ali, tá? Então, se eu boto totalmente para cá, significa que o efeito vai ser realizado sem eu precisar botar nada da rodinha. Aqui, gradativamente. Eu preciso botar mais rodinha para esse efeito aparecer, né? Então, repare. Eu não tenho uma rodinha nesse meu piano digital aqui. Ele não é um sintetizador, né? Não é um controlador MIDI, no sentido clássico dos sintetizadores, né? Mas se eu boto para cá, reparem. Quando eu tirei da rodinha, eu posso simplesmente também colocar aqui, ó, Aftertouch, né? Quer dizer que através do comando MIDI de Aftertouch eu posso controlar o LFO, tipo, a força que eu pressiono a tecla depois que eu toquei, pode definir o quanto que ele vai fazer esse tipo de vibração, e eu posso colocar rodinha mais Aftertouch, né? Além disso, então, aqui eu vou definir quanto que isso vai ser ajustável a partir da rodinha, ou nesse caso, se eu baixar para o 0 aqui, quer dizer que a rodinha já não vai interferir nada, ele vai oscilar de qualquer jeito, mesmo sem eu precisar usar a rodinha. Então, reparem. Tá? Além disso, tem uma coisa muito bacana aqui, gente, que eu posso ligar. Não sei se vocês estão vendo esse sync aqui embaixo, ó. Tem um botãozinho aqui, ó. Isso é muito legal, porque vamos dizer que eu estou gravando ali no... Isso nem todos os sintetizadores têm, tá? Nem todos os sintetizadores têm. Mas imagine que eu estou gravando no Logic Pro e estou fazendo uma música que eu sei o compasso, que eu estou usando o metrônomo, tudo certinho. Eu posso sincronizar esse som para que ele trabalhe, por exemplo, em colcheias, ou seja, para que ele oscile a cada 8 vezes por tempo. Né? Aí aqui eu posso definir o rate dele, né? Deixa eu ver se eu consigo botar 16 aqui. Dá para botar 16, ó. Reparem agora. É que aqui ele não tá ele não vai funcionar agora esse recurso porque eu não abri uma faixa lá que tenha uma fórmula de compasso escrita. Eu teria que ter feito isso antes. Mas se vocês abriram já uma faixa de áudio, né?
ou uma faixa de áudio ou uma faixa de MIDI dentro do programa, ele vai pegar aquela faixa de áudio e vai sincronizar com isso aqui. Por isso que esse modo sync. Como eu não abri, ele não tá mudando porque ele não tem um metrônomo de referência para fazer. Né? Isso aqui ele vai mexer de acordo com o metrônomo. Se eu botar o metrônomo em 120 e eu pedir para ele oscilar 8 vezes, quer dizer que ele vai fazer esse negócio 8 vezes em cada pulso, que no caso está em 120. Ele vai sincronizar. Como eu não tenho nenhuma faixa de áudio ali ainda, ele não vai me dar essa opção para me fazer agora. Galera querida, olha só. Coisas legais que a gente pode fazer aqui. Tá? Eu não vou entrar ainda nesses efeitos de flanger aqui, tá? Taxa e mixagem do flanger junto, mas eu quero entrar numa das coisas que o nosso texto traz e que são bem importantes para a gente... Eu vou tirar o LFO agora, tá? Fazer um som mais redondinho para nós aqui. E vou botar um... E eu quero mostrar para vocês agora como que a gente trabalha esse envelope. Tá? O que seria esse envelope? Envelope a gente pode entender como uma espécie de controle dinâmico do som que eu estou sintetizando ou mesmo de um som gravado. Né? No caso do meu piano, reparem, se eu baixar o volume aqui do meu... Se eu baixar o volume do Logic Pro para o 0, ó, eu estou tocando na tecla e não sai nada. Porque eu botei o meu piano para o volume 0, para o som sair só através do circuito do computador. Se eu aumento o som do piano... Né? Então eu estou trabalhando com o som do piano no 0 agora, né? Para poder a gente experimentar essas coisas. Então deixa eu subir de novo aqui. Isso aí. Então, ADSR. Vocês viram esse negócio ali no nosso texto, né? Essa questão do envelope de amplitude, ADSR. Aqui também tem um envelope de filtro, ou seja, seria o comportamento, né, da parte do filtro, pensando também em termos de ataque, decay, sustain e release. Lembrando, então, dentro dessa ideia da síntese sonora, né, uma das formas, e talvez a mais comum, embora não a única, como eu disse para vocês, tem coisas de aftertouch e tal, né? Mas, basicamente, tá, a gente pode dizer que a maioria dos controladores MIDI vai ter esse padrão ADSR. O que é ADSR? A ADSR, ele separa esse envelope, vamos dizer assim, né? Ele separa os vários momentos do som, desde o momento em que ele é tocado, né, que seria o seu transiente, que a gente viu lá no outro texto antigo, né? Por exemplo, quando a gente toca um violino, dá aquele atrito inicial antes da gente ouvir a frequência, que é uma das coisas que caracteriza o timbre, aquela fricção ali, né? Então, esse ataque é justamente esse primeiro momento do som, né? Ou seja, em resumo, seria o momento em que eu toco uma tecla, por exemplo, num controlador MIDI, até o ponto em que ele alcança a sua potência máxima. Ou seja, a sua amplitude máxima, onde fica o volume maior. Né? Num piano, por exemplo, a gente não vai conseguir observar o padrão ADSR no comportamento dinâmico de um piano convencional. Por quê? Um piano convencional, se eu gravar uma nota longa, eu vou tocar a nota, ela vai logo depois que eu toquei, ela vai atingir a amplitude máxima dela e dali ela só vai caindo. E vai caindo mesmo, só vai caindo. Tá? Ou seja, aquela coisa do decay e do sustain não vai acontecer, porque ela vai ter um decay que vai emendar com o release. Sei que é muito termo, mas vamos aos poucos, então. Basicamente, esse ataque, então, é o tempo em que eu toco uma nota
né, num instrumento controlador MIDI, até o ponto em que ela alcança amplitude maior. O segundo momento, né, de controle dinâmico de um som, num sintetizador ou num sampler, é esse momento aqui, ó. Deixa eu até mudar um pouquinho aqui. Ou seja, é esse momento em que depois que ele atingiu o máximo, ele decresce até chegar num ponto em que ele fica estável, que seria o sustain. Né? O sustain seria esta linha reta que está aqui, né? Seria aquele ponto assim, ó. Por exemplo, eu apertei a tecla, deixei meu dedo na tecla. Ele atingiu o máximo, depois desse máximo ele cai um pouquinho e atinge um ponto de equilíbrio onde ele fica e não varia mais, né? Certo? Então, o primeiro momento, quando eu toco a tecla, eu tenho um ataque. Aí depois, enquanto eu estou segurando a tecla, depois que ele atingir o máximo, ele cai um pouquinho, esse seria o decay. E ainda com eu segurando a tecla, ele então vai ficar um som estável, né, que não vai mudar, que seria o sustain. Quando eu solto a tecla, também tem um outro momento que seria o release, né? Ou seja, como é que o som vai se comportar depois que eu largo a tecla? Porque ele pode se comportar encerrando abruptamente, tipo ele pode ser um som super seco, assim, ao cortar, ou ele pode se prolongar. Eu vou mostrar isso para vocês. Por exemplo, ó, se eu colocar um ataque curto, eu vou ter um som super percutido, ó. Deixa eu tirar o glide aqui. Deixa eu diminuir o release aqui também. Reparem. Reparem que se eu coloco o ataque mais para longe, e isso aqui eu estou mexendo em termos de milissegundos, ó, demora um tempinho até que ele atinja a sua amplitude mais forte, né? Sua amplitude máxima, né? Eu posso botar mais tempo ainda. Então, reparem, o que nós estamos fazendo aqui, a gente não está mexendo com as frequências, gente. Tá? Num sentido... Não, claro que a gente está, mas não é num sentido de frequências específicas. O que ele está fazendo aqui é o controle da dinâmica, ou seja, o controle da variação da intensidade de um mesmo som. Ok? Então, esse ADSR, o envelope, né, é um controle do comportamento do som desde o momento em que eu ataco o som até o momento em que eu solto ele. Tá? Então, se eu botar um tempo de ataque longo, no caso aqui eu estou colocando 10 segundos, né? Olha quanto tempo ele demora para atingir, né? Claro que se eu boto menos, ó, que ele está 5.000 milissegundos, seria 5 segundos, né? Mas vamos dizer que eu coloque aqui meio segundo. Tá parecido aqui, que tá ruim de... Deixa eu botar um pouquinho mais, 2 segundos. O tempo de decay também eu posso diminuir. Quer dizer que depois que ele atinge o máximo, eu posso cortar ele para que ele já fique no sustain rapidamente, que ele não tenha um tempo de decay. Só que se eu fizer uma coisa abrupta, eu vou perceber uma espécie de corte ali, reparem. Repararam? Eu vou diminuir aqui para ficar mais fácil perceber. Ele vai chegar e vai cortar para o sustain logo. Ó. Tá vendo esse corte? Esse corte se deu porque eu fiz o decay abruptamente. Ó. Então, se eu deixo um tempo mais de decay, ele vai chegar nesse ponto de sustain, que é o ponto de equilíbrio da nota, com um pouco mais de tempo, sem dar esse clack, né? Ó, aqui ele atingiu o sustain. Quando eu soltar a minha mão, ó, aqui ele está cortando a nota praticamente imediatamente, porque eu tô com o meu release, né, praticamente no nada aqui, ó, repara. Né? Agora, se eu botar um release longo, ó, olha só que legal, eu vou levantar as mãos para vocês enxergarem minhas mãos na tela, tá? Quer
dizer, aqui eu botei um monte, tá? Eu botei 10 segundos de release, quer dizer que o som vai ficar suando 10 segundos depois que eu soltei. Isso é um exagero. Mas isso aqui pode ser muito interessante. Vamos dizer que a Carol Borsatti e a Duda estejam fazendo uma parceria lá de escrever um arranjo para 2 violinos, né? E aí elas estão lá no Sibelius e elas ganharam de presente um plugin lá com da Orquestra de Viena, que tem todos os sons sampleados, assim, de violino, né? Tipo, escreve no Sibelius e o Sibelius toca com os sons da Orquestra de Viena, tá? Vamos supor, é só uma hipótese, tá? E aí vocês estão escrevendo lá, até, ou pelo próprio teclado, dando a entrada das notas para fazer dinâmicas e tal, mas vocês percebem que o som não está ligando muito bem. Que o som parece que quando sai uma nota, corta a outra imediatamente. Então, nesse caso, para a gente conseguir um pouquinho melhor de efeito de ligado, a gente pode controlar esse aqui, ó. Esse release, que seria o momento de soltar, né? Então, se o som estava assim, deixa eu pegar aqui um FM para... Está muito horrível, deixa eu ver. Vai ser naquele lá mesmo agora. Eu poderia abrir um outro para vocês verem isso, mas... Então, repara, digamos que eu tô... Ele corta muito abrupto o som. Se eu mudo o release aqui, vai parecer um pouquinho mais ligado. Se ainda não estiver bom, eu posso aumentar um pouquinho. Aqui está 500 milissegundos. Se eu botar para 1 segundo, ó. Só que vai chegar um ponto que eu vou ter que cuidar, porque vai chegar um ponto que ele vai começar a embolar. Isso pode ser um som interessante, né? Vamos dizer que o Juliano foi contratado lá por um grupo de cinema lá, de Porto Alegre, para fazer a trilha sonora lá do teatro. E tem uma cena que eles vão pro espaço lá. Aí, sei lá, o Juliano pode... Meu som tá falhando um pouquinho aqui, porque eu teria que diminuir o buffer dele. Ele não tá conseguindo processar a quantidade de som com a polifonia que eu tô exigindo dele, né? Mas assim, se eu quiser um som que se misture, que fique essa bagunça, eu posso... Tá ótimo. Então, esses seriam, gente, os controles dinâmicos do som, tá? Sempre que vocês virem esse ADSR num sintetizador ou num sampler, né? Vocês sabem que vocês vão poder estar controlando isso, tá? É importante também perceber que esse tipo de controle dessa dinâmica da forma de tocar, ou seja, do momento que eu toco, do tempo que eu seguro ali o sustain, do momento que eu largo, ele também pode ser aplicado ao filtro. Quer dizer que esse filtro aqui, ó, esse filtro que eu coloquei aqui em cima, de, por exemplo, deixar passar frequências a partir desse ponto de corte, eu posso controlar esse filtro através desse envelope de filtro aqui, que eu tenho aqui embaixo. Então eu posso fazer o mesmo tipo de controle aqui, né? Por exemplo... Olha a diferença. Né? Então, o que significaria esse envelope de filtro? Significaria que ele deixaria... Olha que interessante isso aqui. Eu tenho um som que com esses 2 osciladores, eu criei, certo? E eu defini depois que eu criei esse som,
que eu quero ainda que ele se submeta a esse filtro aqui de low pass. Só que esse filtro de low pass eu ainda posso controlar por aqui, dizendo que ele vai se controlar sim no decorrer do tempo, ou seja, da dinâmica da tecla. Estão entendendo? Então é possível fazer muitas coisas legais, né? Por exemplo, vibrato. Vibrato aqui tá tudo para rodinha. Se eu puxar para cá, repara. Né? Então, eu posso controlar muitos parâmetros ao mesmo tempo, né? Aqui, nem falei ainda do flanger, né? Aqui ele tem flanger de choros ainda. Ainda podia botar um cortamento junto. Parece as anteninhas de extraterrestre, assim. Gente, tem ainda esse controle aqui também, né, da onda de sino, né, que ele pode controlar a amplitude, ela vai gerar alguns outros efeitos que eu não sei explicar para vocês do ponto de vista da física do som ali, né. Um dos exemplos que a gente viu lá naquele vídeo do YouTube era o cara usando um desses sintetizadores, né, desses sons sintetizados com essa onda de sino. E esse aqui é só um plugin de sintetização. Só dentro do Logic Pro tem vários e vários. E dependendo do programa que vocês tiverem de áudio, né, vai ter outros. Cada um com uma interface diferente, né? O mais importante é que a gente conheça para que serve isso, né? E como que a gente controla, né? Então, como que esses vários controles que a gente tem aqui se submetem uns aos outros, né? Então, por exemplo, essa questão do LFO, né? Aqui no caso, onde eu estou fazendo esse som aqui ser controlado não pelo filtro, mas por aqui por baixo, pelo LFO. Ah, mas aí eu boto um pouquinho, ó, aí ele vai ser controlado pelo LFO e também por esse filtro de low pass que eu coloquei, né? E por sua vez, esse filtro de low pass vai ser controlado pelo meu envelope de filtro. Então, realmente são muitos parâmetros, a coisa é muito complexa, tá? Mas tem uma ciência aí por trás, né? E foi isso que a gente procurou, né, fazer hoje, entender um pouquinho de como é que funciona essa sintetização, tá? Isso aqui, como eu disse para vocês, talvez sintetização sonora nem seja talvez aquilo que vocês vão mais curtir ou fazer, né? Mas é legal que vocês podem aplicar esse tipo de controle em cima de outros sons, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. E aí a lógica é a mesma, né? Essa aqui é a questão. Deixa eu ver se eu pego aqui um... Então aqui, por exemplo, tem sintetizadores específicos de bateria, né? Esse aqui, por exemplo, Ultra Beat. Tem aqui um de cordas, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Studio Strings. Vou botar aqui. Studio Strings. Então, aqui no caso ele não vai ter todos os controles, né? Reparem que ele não tem aqui... é bem mais simples essa interface, por isso que eu também não peguei para... né? Mas reparem que ele não vai ter o decay e também não vai ter o sustain, né? Porque no caso do violino não tem essa questão, né? Eu tenho o mais importante é a questão do ataque. Reparem que no piano é muito legal, aqui está no violino, eu poderia escolher outra família de instrumentos, né? Eu poderia botar toda a orquestra, por exemplo, né? Mas agora que está só violino, ele só vai funcionar a partir da nota sol, ó. Se eu for descendo, ó, aí no Fá ele já não toca, porque não tem a corda mais grave, né? Se eu colocar aqui para botar String Ensemble, né?
Seria ali, tipo, uma camerata, assim, né? Uma mini orquestra de câmeras. Aí eu tenho... Aí eu vou ter tudo, né? Aí aqui é a mesma coisa, né? O controle do ataque. O ataque tá super rápido. Parece que quase... Se eu boto um ataque muito rápido, eu não vou ter aquela característica tímbrica do som transiente, né? Se eu boto um pouquinho mais aqui, ó, se eu aumento, eu faço pequenos crescendos dentro da nota, né? E o release também, como eu disse, ó, se eu soltar, ele tá muito curto, ó. Se eu aumento o release, aí, claro, posso aumentar a ressonância. O ponto de corte aqui, ele está em 100%. Esse eu não testei ainda para que ele serviria. 100% quer dizer que ele não vai cortar nada, né? Se eu baixar esse ponto de corte aqui, ele vai cortando frequência até sumir o som. E aqui o volume, que ele bota em padrão menos 6 dB. Seria o ponto de repouso da molécula que a gente viu. Então, esse tipo de coisa, se vocês conseguiram entender bem ali no RetroSynth, que é bem complexo, vamos dizer assim, depois para editar esses padrões, assim, esses controles, né, dinâmicos de filtros e de amplitude, fica muito mais fácil quando vocês pegarem qualquer outro tipo de plugin, tá? Lembrando também que hoje em dia, né, esses aqui, então, como eu disse, são os plugins que o Logic Pro tem, mas reparem que um dia eu instalei no meu computador, eu tinha instalado esses aqui, ó, da Apple. Tinha um softwarezinho que eu tinha instalado e ele já reconhece e associa. Se eu instalar, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem, agora aqui não vai mostrar. Mas se a gente instalar um outro programa de áudio, vamos dizer que eu esteja trabalhando com o Logic Pro e o Pro Tools, né? Dependendo do formato dos plugins desses programas, eles são intercambiáveis. Eu posso abrir o plugin de um no outro. É muito legal, né? O Juliano caiu de novo, ele pediu pra entrar. Ah, tá. Mas ele não tá ali, né? Ele não tá ali. Eu tô aqui com a... Obrigado por avisar, Carol. Eu vou deixar aqui a telinha aberta para ele. Gente, eu sei que foi muita informação. Eu acho que isso, imagino que para vocês seja um universo novo. Para mim, ele é razoavelmente novo também. Agora, para dar essa disciplina, comecei a estudar um pouco mais essas coisas, que já fazia um tempo, né? Mas eu queria ouvir de vocês dúvidas. O que vocês pensam de possíveis aplicações para isso? Se existe alguma aplicação? Enfim, comentários de vocês. Eu acho que se a gente souber tocar piano e tiver um desse daí, não precisa mais fazer aula, né? De Exatamente. violino, de cello, então faz tudo por ali. Vocês sabem que eu não sei se existe violino MIDI, tá? Violino com conexão MIDI. Eu acho que não. Mas eu sei que existe já, por exemplo, sax MIDI, saxofone MIDI. Então tu pode tocar que nem o sax, né? E ele vai dando entrada nas notas. E tu tem como conectar o dispositivo MIDI dando entrada no software editor de partituras e tal, né? Então é bem bacana. Mas isso aqui é legal, daqui a pouco para vocês fazerem uma composição, ou se não forem usar a síntese inteira para fazer música eletrônica, mas para aprender a fazer algum efeito que vocês queiram, né? De sonoplastia, sempre tem alguma coisa legal que dá para fazer. Tá? O Juliano não apareceu. Gente, para nossa aula de hoje, isso foi o que eu pensei. Semana que vem eu quero entrar com vocês na questão do protocolo MIDI. Nós também vamos fazer um seminário específico sobre cabeamento, como ligar, como é que funciona as portas, né, de entrada e de saída, tanto do instrumento MIDI quanto da placa receptora, né,
desde configurar o programa para entender a interface, né? Que tipos de equipamentos a gente pode utilizar e como conectar eles, né? Mas antes disso, eu quero que a gente dê uma estudada sobre o protocolo MIDI e eu vou deixar hoje à noite para vocês mais um textinho, também tudo curto, tá? Tudo textinho curto, mas para vocês lerem sobre o protocolo MIDI, e aí vai ficar mais fácil a gente se comunicar, vocês tendo entendido ali esse glossário aí, né? Tá bom? De minha parte era isso. Dúvidas? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto não, mais é fumaça mesmo, né? Então, gurias, valeu pela atenção de vocês. Perdão por falar demais. Depois, quando a gente poder passar o trabalho de final de semestre, que vocês forem fazer essas coisas, acho que vai ficar um pouco mais interessante, né? Então, obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem a gente vai se encontrar no mesmo bate-canal, mesmo horário. E eu vou deixar lá no Google Classroom, então, esse textinho combinado, tá? O link também da aula eu sempre estou deixando lá. Vocês podem acessar a qualquer momento. Tá bom? Beijo pra vocês. Ok. Boa noite. Boa Boa semana. noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.